Fala, meus irmãos, a campanha da fraternidade está cada dia mais preocupante. Olha só o absurdo que o arcebispo de Palmas disse numa reportagem de que os fiéis têm que falar na confissão. Mas antes de soltar o vídeo, aproveite para dar o seu like aí, para nos ajudar no canal, ok? Vamos lá. Dom Pedro Brito Guimarães anuncia a missa de investidura de 45 guardiões ecológicos na Arquidiocese de Palmas. Guardiões se preparam com formação ao longo de 4 anos. Primeiro nós fizemos uma formação online, 2021, 2022, por conta da pandemia a gente não podia se reunir e nós queríamos também trazer pessoas assim de renome do Brasil, né? Irmão Murad, o irmão da Repão, o irmão Gutenberg, a Moema, esse povo todo foram chamados para falar sobre o que é a ecologia integral, como é que se defende. A missa conta com um rito especial após a homilia. Os futuros guardiões fizeram um retiro em preparação à investidura. A gente chama as pessoas, elas vêm, faz umas perguntas para elas, e ela diz que sim, estão disponíveis, a gente dá uma bênção e entrega para ela um certificado de que ela é um guardião ecológico, a começar da sua casa, pensar no lixo seletivo, não colocar na rua, começa na casa. Dom Pedro explica que a missa de investidura pode ser realizada, pois a ideia foi aprovada no Sínodo da Amazônia em 2019. E diz que a diocese pode investir como um ministério leigo, fora da igreja, para essa consciência ecológica, sensibilidade para com a ecologia integral, que envolve todos os elementos da nossa preservação aqui na Terra. A missa será no próximo dia 22 de março, dia da água, às 7h30 na paróquia São Judas Tadeu, na capital tocantinense. Arcebispo conta que o próximo passo será instituir o pecado ecológico, defendido por Dom Pedro no Sínodo de 2019. E aí eu queria pedir que vocês, quando fossem confessar agora, né? Olha bem para mim, para o Paulo, né? Confessassem também o seu pecado ecológico. Eu joguei lixo na rua, eu poluí aquela água, eu fiz alguma coisa errada. Seria importante para a gente se converter a Deus. Paulo Júnior, para a Rede Vida. Meus irmãos, eu fico pensando aqui na hora aqui da confissão, dizendo assim, tipo... padre, sem querer joguei o lixo fora da lixeira e um papelzinho de plástico foi parar lá no lixo comum em vez de sacolinha verde da reciclagem. Imagina só, pensa bem numa situação em relação a isso. Será mesmo que eu tenho que me preocupar com isso, meus irmãos? Será? Tá de brincadeira, né? Só pode estar de brincadeira. Eu tô aqui tentando amenizar a situação, mas... é brincadeira isso. O que me deixa muito triste, meus irmãos, é ver tanta gente por aí vivendo em pecado grave e ninguém fala nada. Namoradinhos aí fazendo coisa errada antes do casamento, adultério aí rolando solto, político roubando nosso dinheiro na cara dura. E tem até quem defende tirar a vida de bebês no ventre das mães. Sabe, essas coisas sim são sérias. Muito mais do que ficar se preocupando com ecologia. Todo mundo sabe que jogar lixo na rua é errado. Todo mundo sabe disso. Só que isso não é uma questão de religião, uma questão de educação básica que vem de casa. Certo? Claro que é louvável, né, fazer a reciclagem do lixo, mas claro que não podemos tratar isso como se fosse um dogma de fé. Né? E a gente sabe que, como todo problema tem uma raiz, essa situação não seria diferente. E uma das raízes, né, disso é a má formação de dentro da catequese nas paróquias. Né? As pessoas não sabem mais o que é pecado de verdade, o que leva para o céu ou o inferno. Né? Será que a catequese ainda fala sobre confissão, sobre os sacramentos? Será? Né? Parece que todo mundo está perdido. E essa religião ecológica só piora as coisas, trocando Deus pela mãe natureza, pelas árvores, pela tal da Pachamama. Eu sei lá, meus irmãos, sei lá mais o que, né? Pois bem, meus irmãos, eu trouxe aqui outro vídeo de uma pessoa que sigo lá no Instagram. Ela também é católica, ela é formada em meio ambiente. Depois seguem ela lá, o nome dela é Camila Católica, vejam só.
Que piada essa campanha de fraternidade, hein? Piada pra quem? Eu queria saber que é piada pra quem? Pra trabalhador que trabalha o dia inteiro na praia e chega em casa com um pé desse tamanho porque teve que andar num sol de 70 graus? É piada? Pra eles não é piada. É piada pra morador de rua que não tem um bebedor público na cidade de São Paulo? Pra eles não é piada. É piada pro médico que fica numa UBS que só tem um ventilador na sala de soro e os pacientes suam enquanto toma remédio na veia? Não. Nesse ambiente não é piada. Pode ser piada na sua casa onde você tem um ventilador e um ar-condicionado. Em época de quaresma, vocês fazerem piada com coisa séria chega a ser ridículo. É ridículo esse tipo de católico que vocês são. Realmente é ridículo. Vocês não têm uma empatia. Vocês só acham que o mundo é o mesmo pra todo mundo? O mundo não é, gente. Acorda, acorda. O mundo não é igual pra todo mundo. E como que vocês católicos não têm empatia? Gente, o nosso Senhor Jesus Cristo foi o cara mais empático do mundo. Do mundo. Do mundo. Ele tinha cuidado por todos, absolutamente todos. E ainda tem cuidado por todos. Então você tem super energia para acordar 3 horas da manhã para rezar um terço, mas você não faz um voluntariado. E eu tenho certeza que na sua igreja tem algo para você ajudar. Nós percebemos o tanto de ignorância que existe acerca desse assunto quando uma pessoa vem na internet criticar quem não concorda com a campanha da fraternidade, militando para que pessoas tenham acesso ao ar-condicionado. Ar-condicionado esse que gera um dano ao meio ambiente, não só pelo uso da energia elétrica, mas pelos gases emitidos, causando o efeito estufa. E como que eu sei disso? Eu sou formada em meio ambiente, então eu já estive muito inserida nesta bolha ecológica, nessa bolha que luta pelo meio ambiente. E eu posso falar com propriedade que hoje a ecologia virou praticamente uma religião, onde as pessoas idolatram a terra, colocam a terra como centro de tudo. Colocam a terra, o meio ambiente, acima do ser humano. E isso é totalmente contra a doutrina da Igreja Católica. Ser verdadeiramente um católico é seguir a Bíblia, a tradição e o magistério. E a voz do magistério é o catecismo da Igreja Católica. Qualquer coisa que está fora do catecismo, fora da nossa doutrina, é mero palpite. E o que diz o catecismo da Igreja Católica sobre a natureza e a ecologia? Aqui fala que Deus criou o mundo usando uma hierarquia da criatura menos importante para a mais importante. A última criação foi o ser humano. Então, é a criação mais importante. O ser humano ele tem que reinar sobre a natureza. A natureza serve para a subsistência do ser humano. E aqui continua. Vós valeis mais do que muitos pardais. Está em Lucas. Ou ainda, um ser humano vale muito mais do que uma ovelha. Está em Mateus. Então percebe o problema da ecologia. Que a ecologia coloca a terra acima do homem, coloca a criação acima do Criador. E por isso é totalmente contra a doutrina. Isso se torna uma idolatria. A quaresma é um tempo de refletir sobre a nossa conversão. É um tempo que nos leva a Deus, não um tempo que nos leva para tratar de assuntos sociais, entende? O problema é quando é feito e o motivo por qual é feito. Muitas vezes por motivos ideológicos, servindo a um propósito político. E ser contra a campanha da fraternidade, não concordar com a campanha da fraternidade, não significa que você não é uma pessoa que faça caridade, que olhe para o meio ambiente. A doutrina social da igreja sempre existiu antes de qualquer teologia da libertação, antes de qualquer campanha da fraternidade, a doutrina social da igreja já existia. Então isso faz parte da doutrina católica, não precisa se aderir a movimentos ideológicos para poder cuidar do meio ambiente, cuidar dos pobres. Uma vez uma pessoa verdadeiramente convertida, ela genuinamente vai cuidar do seu planeta, vai cuidar dos pobres. Cuidar do seu planeta faz parte da subsistência humana. Se nós dependemos da terra para viver, é óbvio que nós temos que cuidar dessa terra. A tudo tem o seu tempo. A tudo há o seu lugar, entende? Nós não podemos misturar
doutrina católica, a vivência de fato católica com problemas sociais da forma como é feito hoje. A igreja precisa olhar para isso, isso está no catecismo da Igreja Católica, nós precisamos olhar para isso, mas não da forma como está sendo feito hoje. Hoje há uma grande idolatria à terra. A terra hoje em dia virou a Gaia, uma deusa, e isso torna o homem idólatra. Nós não podemos exaltar a criação, e sim o Criador. Lembrando que na hierarquia da criação, o homem é o mais importante. O homem tem que prevalecer sobre a natureza. A natureza serve para poder servir o homem. Paz e bem. Meus irmãos, a Camila aqui fez uma explicação bem cirúrgica, bem explicada em relação a isso. E assim, o que eu tenho que falar aqui a única coisa que eu tenho que falar aqui é que tá muito difícil entender para onde que a Igreja Católica tá indo com essas coisas, né? Desde sempre o magistério, a vida dos santos, tipo, por exemplo, né, o São Francisco de Assis, você não acha nada sobre pecado ecológico te mandando pro inferno. Isso é doideira, isso daí é maluquice. Estão querendo aí colocar chifre em cabeça de cavalo. E o que resta pra gente fazer, meus irmãos, a única coisa a fazer é rezar e rezar muito, né? Intensificar as nossas orações, mostrar a verdade para as pessoas, que também é muito importante. Por exemplo, esse vídeo aqui, ele é muito importante, é muito explicativo para as pessoas abrirem os olhos em relação a isso, porque no jargão tá osso, meus irmãos, tá muito difícil, tá muito complicado. Então esse vídeo aí eu entrego para vocês. Eu peço também que rezemos pela igreja, pelo Santo Padre, né? Pelo Papa, pelos nossos padres, e não deixar também de nos ajudar compartilhando esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares. Não esqueça de dar também o seu like para ajudar o YouTube também a espalhar essa mensagem de evangelização. Eu me despeço aqui, por aqui. Eu te desejo um forte abraço, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei.